Antes de eu falar o tema, não sei se eles já colocaram. Você abre sua Bíblia em Mateus capítulo 4. O tema é meio estranho. Tem alguns temas que a gente coloca aí que são meio estranhos, né? Tá aí o tema já? Tá aí o tema? Tá? Colocou o corrigido? É meio estranho o tema, né, gente? Dá para ler aí? Essa imagem te lembra alguma coisa? Te lembra? Te lembra alguma passagem bíblica? Qual é a passagem que te lembra essa imagem? Hã? Ih, estão com vergonha de falar, de se comunicar. Mas fala sobre o que essa imagem? Todos os reinos te darei, né? Se o quê? Das tentações que estão ali destacadas na Bíblia, essa aqui foi a terceira, né? Jesus passou por muitas outras no deserto, mas 3 receberam destaque. E essa aqui foi a terceira. Todos os reinos do mundo eu te darei, se prostrado você me adorar. Então, a gente vai falar exatamente sobre esse tema aqui, ó, o financiamento do diabo. Pastor, o diabo nos financia? Você pode ter certeza disso. Todos me compreendem bem, pessoal? Então vamos lá, Mateus capítulo 4, versículos 8 e 9. Mateus 4, versículos 8 e 9. Diz assim, ó: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Vamos ler mais uma vez o 8 e o 9 somente? Só o 8 e o 9. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Bom, gente, deixa eu falar para você. O diabo, quando ele perdeu a eternidade com Deus, ele não perdeu muito, ele perdeu tudo. Porque perder qualquer coisa com Deus, você não está perdendo muito, você está perdendo tudo. Então, ele perdeu muita coisa, ele perdeu tudo, absolutamente tudo. Ele perdeu a eternidade com Deus, ele perdeu a glória que o cobria, que o envolvia, ele perdeu as honras da eternidade, ele perdeu absolutamente tudo. Ele conseguiu convencer um terço dos anjos dos céus para irem com ele. Até na eternidade teve divisão. Então, ele conseguiu convencer um terço dos anjos para acompanharem ele na sua empreitada. E ele não ia deixar barato isso para a gente. Só que, como eu preguei na semana passada, o diabo, para ele conseguir entrar na nossa vida, na vida do ser humano, ele precisa ter legalidade para isso. A gente precisa dar legalidade para ele. Ele não vai entrar assim, de peito aberto, só porque ele quer entrar. Não é assim que funcionam as coisas. O diabo, ele não entra em uma vida, em uma cidade, em uma nação,
em uma cultura só porque ele quer entrar e pronto, eu vou entrar e acabou. Não. Ele precisa de legalidade. Lá em Provérbios, a Bíblia diz: maldição sem causa não se cumpre. Então, qual é uma das estratégias, se não a mais eficiente dele, para ele conseguir elaborar, cumprir, alcançar os seus propósitos na vida do ser humano? É essa aqui que nós acabamos de ler. Ele está disposto a financiar. Essa é a palavra. Ele está disposto a financiar os nossos desejos, as nossas vaidades, as nossas ostentações. Ele está disposto a financiar, mas tudo em troca de fidelidade a Ele. Não precisa ser uma coisa assim tão direta: você vai ser fiel a mim. A Jesus ele foi bem direto, ele precisava. Aliás, ele era o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Ele não era um pecador comum como eu e você. Mas para a gente ele pode ser um pouco mais indireto, né? Mas ele chega para Jesus e ele mostra para Jesus, leva Jesus a um monte muito alto. Claro que nada se compara ao que a gente está vendo aqui. Isso aqui é apenas uma imagem ilustrativa. Ali não é Jesus, ali não é diabo, e ali não são todos os reinos do mundo que o diabo mostrou para ele, mas é uma coisa realmente que chamaria a atenção de qualquer ser humano, envaideceria qualquer ser humano comum, como eu e você. Mas ele leva Jesus para um monte muito alto, mostra para ele todos os reinos do mundo. Não dá para passar pela nossa cabeça a imagem que ele mostrou para Jesus, mas era realmente algo extraordinário. E ele está disposto a financiar, a queda de Jesus. Ele está disposto a financiar o fracasso de Jesus. Mas não pode ser uma coisa tão descarada, né? Então, como é que ele sugere a Jesus? Ele está dizendo assim: tudo isso eu vou te dar, ó. Mas ele sabe o que estaria por trás de tudo isso. Mas tudo isso eu vou te dar. Você será o rei dos reis. Porque eu vou te dar tudo isso. Você será o Senhor dos senhores, porque eu vou te dar tudo isso. Você vai ser adorado, exaltado, você vai ser o desejado das nações, porque ele sempre usava a palavra, né? Para tentar Jesus. Mas eu preciso só de uma coisa: eu preciso que você seja fiel a mim. Eu preciso que você se prostre e você me adore. Eu estou disposto a financiar você em troca da sua fidelidade. E, gente, você pode ter certeza que essa tática, essa estratégia que ele usou contra Jesus e não deu certo, porque a resposta foi bem clara, né? Está escrito, Satanás: somente a Deus adorarás e só a Ele servirás. Vai-te. Com Jesus não deu certo, mas você pode ter certeza que ele usa essa mesma estratégia com todas as pessoas hoje, especialmente os cristãos. Ele está disposto a financiar os teus sonhos, os teus desejos, as tuas ostentações, os teus prazeres carnais, em troca da sua infidelidade a Deus, em troca da sua mornidão espiritual, em troca do seu descaso com o reino de Deus, com as coisas de Deus. Ele está disposto a te financiar. Eu te dou, eu só preciso que você perca o interesse pelo Evangelho. Eu só preciso que você perca o interesse pelo reino de Deus. Eu te dou. Eu te dou uma pessoa, eu te dou um prazer carnal,
Eu te financio. Eu só preciso que você não seja fiel ao eterno, ao homem de branco, que assim como ele se refere a Deus, ele está disposto a financiar. O diabo financia. A Bíblia fala em Romanos 6:23 que o salário do pecado, então o pecado paga um salário para você, só que é enganoso. Aqui ele se materializa como prazer, mas espiritualmente a realidade desse salário, diz a Bíblia, que é a morte. Está aqui o diabo oferecendo a Jesus um financiamento. Eu vou financiar você. Todos os reinos do mundo eu vou te dar. Mas eu quero uma coisa em troca. Os juros que você vai me pagar desse financiamento é fidelidade a mim. E aí pensa comigo, isso não ia custar muito caro para Jesus? Você está aqui? Você nem respondeu? Alô, terra? Câmbio? Isso não ia custar muito caro para Jesus, sim ou não? Muito caro, isso iria custar para ele. Então ele disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, somente a Deus adorarás, e só a ele servirás. Agora você vai lá em Juízes, eu quero mostrar isso para você, Juízes. O capítulo é o de número 16. Juízes, capítulo 16, lá no Antigo Testamento. Eu quero mostrar para você que ele está disposto a te financiar. Juízes, capítulo 16. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, e sermos muito vigilantes quanto à sagacidade do diabo, porque ele está disposto a financiar qualquer pessoa em troca de fidelidade a ele. E nem precisa ser diretamente em troca de fidelidade a ele, mas apenas infidelidade a Deus. Juízes capítulo 16, quem encontrou, diga amém. Quando você lê o livro de Juízes, tem alguém assim específico que você consegue lembrar? Quem? Vocês estão bons de Bíblia, hein? Sansão, exatamente, uma figura bem conhecida, né? Sansão. E quando você lembra de Sansão, você consegue associar Sansão a quem? Alô, terra? Dalila. E você sabe de onde que era Dalila na Bíblia? Dalila era lá da faixa de Gaza. Faixa de Gaza mesmo. Era. Dalila era lá da faixa de Gaza. Hoje, a faixa de Gaza lá que está em guerra com Israel, pronto, ela era de lá. E Sansão era das terras de Israel. Acho que não combinaria muito, né, pessoal? Mas Dalila era uma mulher bonita. Dalila era uma mulher sedutora, promíscua, estava disposta a qualquer aventura, para não dizer outra palavra, que tem crianças aqui, uma aventura íntima, estava disposta a tudo. E aí, veja o que acontece no versículo de número 15. Juízes 16, versículo 15 diz: então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua força? Pausa, dá uma pausa aí. Olha só, irmãos, Dalila foi se queixar com Sansão porque já 3 vezes ela tinha perguntado para ele em que consistia a força dele. E ele tinha mentido para ela.
Então eu fico imaginando a Dalila bem vestida de pomba gira, tentando encantar Sansão com a sua sedução, e disse: como dirás que me amas se o teu coração não está comigo? Olha isso. Você não prova o seu amor por mim? Como é que eu vou acreditar que você me ama? Como é que eu vou acreditar que você é todo meu? Palavras bem colocadas, sabe? Aí, olha o que acontece, versículo 16. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando, a sua alma se angustiou até a morte. Para por aqui. Ele estava disposto a perder Dalila, irmãos, por conta de um segredo, por conta de um voto com Deus. Ele era nazireu desde o ventre. Ele não estava disposto a perder Dalila, mantendo o segredo, mantendo a fidelidade. E aquele já tinha ingressado no pecado, mas tinha misericórdia ainda sobre ele, dando chance. Mas ele não estava disposto, tanto que ele ficou angustiado até a morte. 17. E descobriu-lhe, meu Deus, olha aí. E descobriu-lhe todo o seu coração. E disse-lhe: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Está vendo? Eu tenho um voto com Deus, Dalila, e meu cabelo nunca vai ser raspado. E se meu cabelo fosse raspado, as minhas tranças, eu seria como todos os demais homens. 18. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi desta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Que mulher maligna, sagaz, né, pessoal? Jurava amor por Sansão, mas na verdade Dalila era um financiamento do diabo para Sansão. Você quer? Olha que linda mulher, olha que mulher sedutora, olha isso, olha aqui e tal, aquela coisa toda. Deu para ele noites de amor com Dalila. Ele não estava disposto a perdê-la. Ele preferiu abrir mão do seu segredo com Deus, abriu o seu coração para Dalila, e ela entregou para ele, quem sabe, mais uma noite de amor, porque fez ele dormir sobre os seus joelhos. Está lá Sansão dormindo, em sono profundo. Ela chama os príncipes dos filisteus e diz: agora ele me revelou o segredo dele. Ele me entregou o coração dele. Eles vieram, raparam as 7 tranças do cabelo de Sansão. E a Bíblia diz que foi-se dele a sua força. Não é a força física, mas a presença de Deus se retirou dele. O diabo deu para Sansão aquilo que ele queria, em troca simplesmente de infidelidade a Deus. Irmãos, o diabo está disposto a te financiar para você mudar de ideia. O diabo está disposto a nos financiar para nós perdermos a presença de Deus na nossa vida.
Ele está disposto a entregar para você a mulher que você quer, o homem que você quer, para você trair seu cônjuge, para você trair sua família, para você trair o seu Deus. Ele está disposto. Ele está disposto a oferecer para você um evangelho light, certo? Ele está disposto. O que você quer? Você quer um evangelho light? Um evangelho que não cobre você? Sim, ficar cobrando para evangelismo, ficar cobrando para fazer jejum, ficar cobrando dízimo, oferta, ficar cobrando para orar. Não, ele te dá. Ele tem as suas várias formas, as suas várias maneiras de enganar as pessoas, de dar a elas aquilo que elas querem, mas em troca de infidelidade a Deus. Não precisa nem ser fidelidade a Ele, porque você não vai se entregar ao diabo depois que você conheceu Jesus, mas ele vai dar só um jeitinho de você pensar que está sendo fiel a Deus, vivendo uma circunstância, vivendo uma opinião própria, mas na verdade você está sendo infiel a Deus, financiado por Ele. Ele ofereceu os reinos a Jesus. Ele ofereceu Dalila para Sansão. E pastor, em relação a Sansão, ele conseguiu o que queria? Sim. Olha aí o que diz o versículo de número 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Isso foi uma afirmação dele, né? Depois que ela avisou que os filisteus vinham, eu vou sair mais uma vez contra eles e eu vou me livrar deles. Porque ele não sabia, olha isso, gente, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Olha que pesado isso, olha lá em cima esse versículo 20, né? Olha o finalzinho do versículo 20, olha lá, ó, finalzinho lá, ó. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado. Escute, o Sansão foi para a luta, isso aqui é muito sério, isso aqui é grave, preste atenção nisso, isso aqui é grave. O Sansão foi para lutar com os filisteus, pensando que ele tinha a mesma força, que ele tinha das outras vezes. Nada mudou na estrutura física de Sansão, nos bíceps dele, no tórax, no abdômen dele, nada mudou. Mas mudou aqui dentro. Deus não estava mais com ele. Quando nós perdemos a presença de Deus, você não percebe mudanças físicas, você não percebe mudanças econômicas de imediato, você não percebe mudanças emocionais, você não percebe mudanças psicológicas, é uma coisa muito silenciosa. Ele foi lutar, mas não sabia que o Senhor se tinha retirado deles. Tem muitos que estão lutando, irmãos, mas não sabem que o Senhor já se retirou deles. Tem muitos pregadores no altar lutando, mas não sabem que Deus já se retirou deles. Tem muitos obreiros no campo lutando, mas não sabem que o Senhor já se retirou deles. Tem muitos membros congregando nas igrejas Brasil e mundo afora, mas não sabem que o Senhor já se retirou deles. Um cara que teve a consciência que Deus havia se retirado dele foi Davi. Tanto que ele disse lá no Salmo 51, torna a dar-me alegria da tua salvação. Me sustenta com um espírito voluntário. Ele conscientizou que ele precisava recuperar aquilo que ele tinha perdido. O diabo financiou Davi. Eu vou te dar, mas em troca eu vou querer teus filhos. Eu vou te dar, mas em troca eu vou querer tua dignidade, teu nome. Porque Deus havia falado para Davi o seguinte: eu te dei um nome que só os grandes na terra têm. Isso é muito forte, irmãos.
Deus envia um profeta para Davi e diz: eu te tirei de detrás das malhadas das ovelhas e coloquei você à frente do meu povo para ser chefe em Israel. Eu te engrandeci, Davi, e eu te dei um nome que só os grandes na terra têm. Irmãos, o nome de Davi, naquela época, ele era temido, respeitado no mundo todo. E olha que não tinha mídia, como tem hoje. Hoje tem um nome aí que é enojado, odiado, temido no mundo todo. Não estou falando o nome de Jesus não, estou falando entre os políticos. É Trump, né? Quando a China ouve, a Rússia ouve, Venezuela ouve, quando o Lula ouve, chega Trump. Porque sabe que o homem é chato, o louro é emburrado, né? Naquela época era Davi. E onde chegava Davi, pelo amor de Deus, era temido, era respeitado no mundo todo. E você acha que o diabo olhou para isso e disse: não vou mexer com ele, não tem outros para mexer. Não, eu quero é ele. Eu quero é ele. Então o que é que eu vou dar para ele? Eu vou financiar ele, mas eu quero algo em troca. Eu quero os filhos dele, eu quero o nome dele, eu quero a honra que Deus deu para ele, eu quero o reino dele. E o diabo deu o que ele queria. Você conhece a história de Davi? O diabo está disposto a nos financiar. Está disposto. Eva, você quer ser igual a Deus? Conhecedora do bem e do mal? Porque Deus sabe que há a possibilidade de você ser igual a Ele. Mentira. Nunca ninguém vai ser igual a Deus. O que é? Ali, ó. Você vê alguma maldade naquele fruto lá? Sem problema nenhum. Vem cá, chega mais perto, vem cá. Olha aqui. Não, olha para mim, não, olha para o fruto, mulher. Olha. A Bíblia diz que ela viu que era agradável aos olhos e bom para dar entendimento. Vai lá, besta, come. Ela viu que não tinha problema. Financiou. Financiou Davi, financiou Sansão. Aí ele sabia que, porque ele não sabia que o Senhor tinha se retirado dele. Olha aí o versículo seguinte, 21. Então os filisteus pegaram nele. Eita Deus, olha aí, gente, o que eles fizeram. Foi o que eles fizeram aí? Arrancar. Ei, será que... Não é estranho isso, né? Olha para cá, não é estranho essa capacidade de maldade deles, né? Porque quem eram os filisteus? Hoje quem é? Faixa de Gaza. Você viu o que eles fizeram há 2 anos atrás? Ou 3, parece, né? Você viu o que eles fizeram? Viu, não? Eles invadiram Israel, irmão, 3 anos atrás. Mataram 1.250 pessoas. Pegaram crianças, estupraram, mataram, degolaram. Todo tipo de maldade. Por isso que estava em guerra até esses dias. Faixa de Gaza. Eles não tinham misericórdia de nada. Eles arrancaram. Já entrou um cisco no teu olho assim? Já entrou? Incomoda? Se der uma dedada no teu olho assim, dói? Dói, pessoal? Vamos testar? Calma, brincando. Calma. Agora imagina arrancar o olho. Deve doer, não deve? Eu fico imaginando eles pegando assim uma faca, aí enfiando assim no canto do olho assim, arrancando assim. Você acha que eles levaram ele lá para um cirurgião, um anestesista, aí fizeram uma cirurgia de 10 horas para tirar o olho de Sansão? Foi não. Esse povo é sanguinário. Arrancaram os olhos de Sansão, olha lá. Então os filisteus, vamos lá, pegaram nele e amarraram-lhe os olhos e fizeram descer a Gaza. E amarraram-no com 2 cadeias de bronze e giraram ele um moinho no casco. Colocaram ele para fazer trabalho de boi. Repete aí comigo, diga assim: colocaram Sansão para fazer trabalho de boi. Colocaram ele no moinho para fazer trabalho de boi. Olha o que diz o versículo seguinte, que é o 22. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como quando foi rapado.
Custou para Sansão o financiamento do diabo? Custou caro. Porque os Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Pai, esse cara está arrebentando aqui em Israel. Eu tenho que acabar com ele. Eu vou financiar ele. Deixa eu ver o que é que ele quer, o que é que ele gosta. Às vezes ele te financia com uma amizade errada. Só isso. Tem pessoa que não precisa de muita coisa. É só uma amizade errada. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Uma amizade errada começa a fazer a tua cabeça. É um tal de ateu na escola, é um tal de ateia. Aí se torna teu amigo e começa a... Mas eu não abro mão dessa amizade. Às vezes a amizade é um cristão, só que um cristão sem vergonha, que não tem pudor, não tem temor, mas está dentro da igreja. E sempre tem uma frase para você assim: não é bem assim, não é bem assim, não é bem assim. Ele está disposto a te financiar, mas em troca de alguma coisa. Você acha que ele ia oferecer para Jesus os reinos por nada? Ó, Jesus, o Senhor é filho de Deus, eu sei que o Senhor veio aqui para arrebentar comigo. Então, para a gente poder ter paz, vamos fazer o seguinte: eu vou te dar tudo isso. Bom? Não. Eu vou te dar em troca de. Em troca de. Sansão, eu vou te dar da Dalila, em troca de. Em troca de. Mateus, abra aí. Capítulo 26. Mateus 26. Mateus 26. Quem achou, diga amém. Olha o que diz o versículo 14. Mateus 26, versículo 14. Está em Juízes ali ainda, né? Travou lá? Ah, tá ali, pronto, tá ali, ó. Olha, ó, Mateus 26, 14. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes. Para. Não quer que um cara que é discípulo, escute isso, gente. Não quer que um cara que é discípulo de Jesus, que está vendo que a cúpula religiosa e política daquela época está querendo o pescoço de Jesus a todo custo, o que é que esse cara quer ir com os principais sacerdotes? Passa aí. E diz: eita pai, olha aí, olha o que é que ele diz. Eita, você viu aí? O que é que vocês querem me dar e eu entregarei ele para vocês? Vocês querem me financiar? É doido, né não? Quem aqui teria a maior satisfação de ter sido um dos discípulos de Jesus? Quem teria a maior satisfação? Você teria? Para você fazer isso depois? Para eu fazer isso depois? Olha o doido, desculpa aí, viu? Olha o doido. O cara está 3 anos vendo que os olhos dele nunca viram. Ele está tendo o privilégio que qualquer mortal queria ter. Olha o que o doido fala 3 anos depois. O que é que vocês querem me dar e eu entrego ele para vocês? Me financia. Me dá o que eu quero e eu dou o que vocês querem. E eles lhe estipularam 30 moedas de prata. Pastor, pouca coisa, né?
Eu vi uma pesquisa que, se fosse transformar isso em reais, em dólares, melhor dizendo, daria mais de $1 milhão a título de hoje. É um dinheirinho, né, pessoal? Dá para fazer uma feira boa, não dá? Dá para fazer uma feira boa assim, dá? Não sair? $1 milhão. Tem que ter moeda de prata. Não sei se era tudo isso. São estudos, né? Passa lá. E desde então, buscava oportunidade para o entregar. Eu imagino, quando completou assim mais ou menos um ano e pouco de ministério, caminhando com Jesus, o diabo começou a alimentar o coração e a mente de Judas. Ei, olha como é que esse homem se veste. Simples que só. Olha por onde que ele anda, os lugares que ele frequenta. Olha onde que ele nasceu. Esse aí não era o vingador que vocês esperavam não, viu? O Messias que vocês esperavam que ia vingar vocês de Roma. O diabo falando para Judas, né? É com ele que tu quer andar? É esse tipo de vida que tu quer ter? Ficar nas aldeias, pregando, expulsando demônio rei, perturbando tua cabeça. É isso que tu quer, macho? Ser besta. Sai disso. Aí ele começou a mudar a ótica dele sobre Jesus. Então ele estava lá, mas não estava, entendeu? Aí o diabo fez ele ver outra coisa. Ó, tá todo mundo querendo ele. Só que ele sempre consegue escapar. Doido, se tu entregar ele, além de tu poder tirar um dinheiro, um bom dinheiro, tu vai ficar famoso. Imagina aí, se tu entregar ele, além de tu ter uma boa possibilidade de grana, tu vai ficar famoso, vai mudar de vida completamente. Teu patamar, ó, vai ser outro, porque todo mundo está querendo a cabeça desse cara. E por que eu te falo que o diabo falou isso? Porque quando esgotou as oportunidades, as misericórdias, Jesus falou assim para o diabo: vai e faz logo o que o diabo colocou no teu coração para fazer. Faz logo, vai, vaza, vai logo, vai. Besta, tu vai ficar rico e famoso. Quem é que não quer isso? Aí ele, verdade, ó. Aí ele foi lá na galera que queria. E aí, o que é que vocês estão dispostos a me dar? Vamos negociar aqui. 10 moedas de prata, tá bom? Não, tá muito pouco, rapaz. Que é isso, rapaz? Só eu sei onde é que ele está, o lugar que ele ora, as casas que ele fica, o lugar que ele frequenta. É doido? Me dá um trabalho para 10 moedas de prata. Nem tu nem eu, 20. Não, tá pouco demais. Eu quero 40. Não, nem nós, nem eu. Nem tu, nem eu. 30. Tá bom, fechado. É bem maligna, bem diabólica mesmo. 30, beleza. O diabo financiou Judas em troca, não só de entregar a Jesus, mas em troca da eternidade dele. Ele financiou Judas. Ei, jovem, o diabo está disposto a te financiar com más amizades, com um namoro errado, que vai ter prazeres carnais, fornicação, nudes nos vídeos, porque você pode estar lá no seu quartinho, sua namorada lá no quartinho na casa dela, e sem seus pais verem, você pode muito bem trocar nudes. Ele está disposto a te financiar. Mas ele quer uma coisa em troca. Ele está disposto a te financiar para você arruinar tua empresa, teus negócios, tua vida econômica. Ele está disposto a te financiar com um conhecimento errado, com o entendimento errado da palavra de Deus. Ele está disposto a te financiar com amizade errada. Tudo em troca de infidelidade a Deus. Consequentemente, Romanos 6:23. Vai lá em Romanos 6:23 para a gente fechar. Romanos 6:23. Olha o que diz aí.
Romanos, capítulo 6, versículo 23. Olha aí, gente. A gente pode ler juntos lá em cima? Se achar melhor ler, onde você quiser ler, sua Bíblia ou não. Olha o que diz lá. No 3, pode ser? 1, 2, 3. Porque o salário... Vamos aplaudir ao Senhor. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ei, não morda a isca. Eu estou aqui como ministro do Evangelho de Deus para te dizer, nessa ministração, não morda a isca do diabo. Não aceite ser financiado por ele. Não caia na lábia dele. Porque ele vai usar essa estratégia até o último dia da nossa existência. Algumas estratégias ao longo dos milênios ele muda, mas essa aqui ele vai ser fiel. A essa estratégia de financiar sonhos, projetos, desejos, ostentações, vaidades, em troca de alguma coisa que vai beneficiá-lo e consequentemente te destruir, ele está disposto a te financiar. Se a gente fosse selecionar na Bíblia as tantas e tantas pessoas a quem ele financiou em troca de algo, irmãos, são dezenas. A umas Deus deu a eles poder, a outras realizou suas vaidades, a outras foi uma simples noite ou noites de amor e ficou por isso. Então ele deu aquilo que cabia a cada pessoa. Tem umas que caem em uma coisa, mas outras não caem naquela mesma coisa. Mas tem outras que caem em outras coisas. Então ele te estuda para ver qual que é a tua realidade, qual o financiamento que ele pode te oferecer. E ele vai lá e te oferece. E a princípio, aparentemente, nada muda. Continua tudo bem. Sansão, aí vem os filisteus. E ele levantou para lutar, mas não sabia que Deus havia se retirado dele. Judas saiu de lá milionário. Olha isso, gente. Judas saiu de lá milionário, com as moedas tintilintando na sua bolsinha, né? As moedas de prata. E ele agora, como é que eu vou investir isso? Onde é que eu vou aplicar? O que é que eu vou comprar? Não sei o que. Tá. O resultado final, você sabe. Uma vez eu fiz uma pesquisa bem mais profunda sobre a morte de Judas, e ele se pendurou num lugar muito alto, que quando ele caiu, o impacto foi tão grande, que Judas se abriu ao meio, e as entranhas dele saíram de dentro dele. O impacto foi tão grande, irmãos, que ele teve, porque às vezes você vê, por exemplo, uma pessoa, ela se joga de um prédio de tantos andares, cai, quebra muita coisa lá, tem hemorragia e tudo, né? Mas não chega a ponto de abrir. Mas a Bíblia diz que as entranhas dele se abriram e saíram para fora do corpo dele. O impacto, a desgraça foi tão grande. Mas ele saiu de lá milionário, realizado. Ficou famoso? Ficou. Ele é famoso até hoje, não é não? Judas. Dificilmente você encontra uma pessoa com o nome Judas. Apesar de ter uns bons Judas na Bíblia, né? Tem o Judas Tadeu, que era discípulo de Jesus. Tem lá uma epístola de Judas. Tem gente que pensa que é do Judas traidor. Não, é do Judas Tadeu, Judas do bem, né? Mas alguém aqui tem o nome de Judas? Tem aqui alguém que se chama Judas? Pastor, eu. Fala, meu Deus.
Por acaso? Tudo bem, não tem problema, não quer isso. Mas assim, de verdade, se você tivesse um filho menino, você teria em mente colocar o nome dele de Judas? Pastor, eu não vejo problema nenhum. Não tem não, meu irmão. É claro que não tem nenhum problema. Mas por causa da má fama que pegou, não é verdade? Ele ficou famoso. Ele ficou famoso. Mas olha em que circunstâncias. Fique de pé. Toda a igreja. O diabo está disposto a te financiar. Mas ele quer uma coisa sua em troca. Bom, eu não sei o que é. Mas uma coisa eu posso te dizer. Uma coisa eu posso te dizer. Ele quer o teu esfriamento. Ele quer que você desvie. Ele quer que você se envolva com relacionamentos errados. Ele quer que você se abra para más amizades, amizades que vão te influenciar para o mal. Ele quer o teu fracasso, ele quer a tua vergonha, mas ele precisa te apresentar antes algo agradável. Ó, deixa eu falar para você. Volta lá na Taita aí já, né? O que Jesus viu aos olhos humanos era agradável. Todos os reis do mundo, poder, honra, glória. Então, o que Jesus viu era agradável aos olhos. Então, para ele poder convencer você, ele precisa que aquilo seja agradável aos teus olhos. Dalila era agradável aos olhos de Sansão. As 30 moedas de prata eram agradáveis aos olhos de Judas. Ele precisa que o que ele vai te financiar te convença. Essa amizade, não tem problema. Ele precisa que te convença, ele precisa que seja agradável. Ele não vai te apresentar uma coisa fazendo careta, uma coisa feia para você. Ele não vai. Ele está disposto a te financiar. Mas não aceite. Jesus diz. Vamos lá onde a gente começou, Mateus 4? Vai lá, Mateus 4, onde a gente começou. Mateus 4, qual o versículo? Que Jesus diz, vai-te Satanás. Mateus 4, versículo 8 e 9, né? Enquanto eles estão preparando para colocar aqui. Olha o que Jesus diz no versículo 10. Está aí já? Está aqui? Olha o que Jesus diz no versículo 10. Que coisa linda, linda, linda. Eita glória. Então disse-lhe Jesus. Lê aí, vai lá. É isso que Deus espera da sua igreja e do seu povo. Vai-te, Satanás. Cai fora, capeta! Você não vai me enganar. Porque somente a Deus eu vou adorar e só a Ele eu vou servir. Repete comigo, vai-te, Satanás. É desse jeito que você fala com Ele carinhosamente. Tem que falar com raiva com Ele. Fala com raiva. Diga assim, vai-te, Satanás. Porque somente a Deus eu vou adorar, e só a Ele eu vou servir. E aplauda bem forte ao Senhor. Somente a Deus eu vou adorar, somente a Deus eu vou adorar, somente a Deus eu vou adorar, e só a Ele eu vou servir. Só a Ele eu vou adorar, só a Ele eu vou servir. Aleluia. Irmãos, não aceite o financiamento dele para a sua vida. Não aceite não. Se renda, se prostre, adore somente ao teu Senhor. Levante suas mãos a Ele, feche os seus olhos e comece a entregar e oferecer a sua vida para Ele e dizer, Deus, eu só quero a Ti e a ninguém mais. Eu só tenho a Ti. O Senhor é a minha herança, aleluia. Em Ti eu deposito toda a minha esperança. Vai derramando a sua vida diante do Senhor, vai entregando a sua vida ao Senhor, vai pedindo perdão pelos seus pecados, vai se arrependendo diante do Senhor, vai dando lugar ao Espírito Santo de Deus nessa manhã. Aleluia, aleluia, aleluia. O diabo foi desmascarado, o diabo
diabo foi desmascarado. Vai-te, Satanás, porque somente a Deus nós vamos adorar, e só a Ele nós vamos servir. A nossa vida é totalmente dele, o nosso corpo, a nossa existência, o nosso ser é totalmente do Senhor. Consagre a Deus a sua vida nessa manhã, mulher. Consagre a Deus a sua vida nessa manhã, homem. Coloque a sua vida diante do Senhor. Deixa Ele te perdoar, deixa Ele te ungir, deixa Ele derramar sobre você o Espírito